Pessoal, aí pra gente finalizar hoje aqui, né? Pra não estender muito, que eu sei que também não é um assunto muito agradável, muito motivacional, né? Mas eu queria trazer para vocês o seguinte, as consequências, né? Tem muitas matérias em jornais no meio eletrônico falando sobre isso aqui, ó, né? Sobre a falta de ética e suas consequências, né? Inclusive mostrando, né, que a falta de ética custa caro ao Brasil, né? Aqui, óbvio, quando a gente fala do quê, né? A gente está falando aqui, no caso dessa matéria, de corrupção, né? Acho que todos aqui acompanham noticiário e é impressionante, né? A quantidade de dinheiro público desviado, de propina, de recebimentos ilícitos pagamentos ilícitos de empresas, superfaturamento em licitações, enfim, né? Então tudo isso decorre de quê? De uma conduta, né, onde se falta ética, né? E o Brasil é um país que paga muito caro, tá? É, paga muito caro por isso, né, em função dessa corrupção, tá? Então essa primeira matéria fala da falta de ética nas questões políticas e as consequências disso, o quanto isso pesa pra gente. A gente sofre realmente muito com isso, tá? É, aqui embaixo, né, ele fala o seguinte, né, da falta de ética, tá? Mas ele vai é, em alguns exemplos aqui, né? Ele até cita nas mínimas coisas, né? Desde as mentirinhas ditas nas casas dos pais, a cola na escola, né? Suborno de agente de polícia rodoviária quando alguém é surpreendido numa infração de trânsito, né? Desviar dinheiro público, tá? Beneficiar-se de cargos, enganar nos preços, jogar lixo na calçada, né? E até aqui urinar na rua. Tudo isso é falta de ética? Sim, né? O problema é que a gente, muitas vezes, pessoal, a gente tenta medir, né, o que, que seria mais falta, o que, que seria menos falta. Muito complicado, né, equacionar isso, tá? O que a gente tem que ter em mente são, né, os princípios, as regras e os valores, tá? Se você tem regra X, regra Y, regra Z, né? Se a gente for tentar equacionar, essa é mais importante do que essa, então, né, o respeito é mais importante, fica muito complicado, tá? Então a gente não pode pensar dessa forma, tá? E esse último aqui, e uma coisa que eu acho, que eu concordo bastante, eu acho que muitos dos nossos problemas, eles têm uma questão histórica, tá? E ele coloca aqui, né? Deixa eu mudar aqui a cor. Né, a escandalosa falta de ética no Brasil, né? Essa falta de ética deita raiz em nossa pré-história. Eu concordo com isso, né? É uma consequência perversa da colonização. E muita coisa realmente, pessoal, que acontece aqui de ruim no país decorre de uma questão histórica, tá? Eu sou dessa linha. Tem muitos estudos, é muito forte isso, né? A base para justificar isso é muito forte, tá? Eu acho que muitos problemas que a gente tem hoje decorre de questões históricas, decorre do nosso passado, tá? Desde racismo e ética, enfim, problemas de educação. é, eu, eu corroboro com essa linha, tá? Tem muito fundamento, tem muito pressuposto teórico para fundamentar o momento que a gente vive com questões passadas, tá bom? Então a gente fecha aqui essa primeira aula, né, sobre o assunto, né? E depois a gente vai tratar aí de forma mais específica, né? Trazendo aí para o nosso campo de atuação. Beleza? Valeu!